Então, pessoal, a reforma tributária é um assunto que está um pouco esquecido, está deixado um pouco de lado, mas o negócio está andando, a coisa continua circulando lá pelo Congresso Nacional. Certamente você se lembra que o governo apresentou a sua proposta de reforma tributária, um horror, uma coisa terrível, né? Lá na Câmara dos Deputados, a coisa foi apreciada, votada e tudo mais, feito o relatório, aquele trâmite normal, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora seguiu para o Senado Federal e deu uma empacada lá, o que é sempre muito bom, não é? Agora, o senhor Eduardo Braga, que é o senador responsável pelo relatório da reforma tributária, que é do MDB lá do Amazonas, afirmou o seguinte, que a reforma vai ser votada até dia 9 de novembro, né? Ou seja, tá pertinho aí, falta, sei lá, 2 semanas para que isso aqui realmente aconteça, né? Será que realmente vamos ter uma votação rápida assim? Não sei, o fato é que outros senadores, por sua vez, dizem o seguinte, né, que essa reforma só vai ser votada de fato lá em 2024, não há tempo hábil para discutir o assunto agora e principalmente para colocar todos os interesses em cima da mesa. Vamos conversar então sobre o tema reforma tributária, mas antes disso deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então aqui o senhor Eduardo Braga disse o seguinte aqui, segundo ele, tem um consenso já entre os senadores para aprovar uma trava para impedir o aumento da carga tributária, né? Então haveria ali um certo consenso, já uma coisa conversada entre os senadores, antes de ir para a votação para justamente não ficar enrolando muito lá e o relatório já ir contemplando mais ou menos tudo o que o pessoal espera, tudo o que o pessoal almeja. Essa trava aqui, então, seria um mecanismo para impedir que a alíquota, né, a carga tributária seja aumentada, pelo menos de forma discricionária pelo governo, é assim que eu entendo, né? Teria que ter outra reforma para mudar as alíquotas aí, então. Isso ele disse num evento lá na Fiesp, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Porém, isso aqui ele pode ter falado por muitos motivos. Um deles é simplesmente deixar o pessoal mais tranquilo em relação à carga tributária, que é o grande risco, o grande medo de todo mundo, né? Porém, outros senadores afirmam o seguinte, isso aqui declarações dadas na mesma época, no mesmo período. Por exemplo, aqui o senhor Vanderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ou seja, alguém que está por dentro da reforma e que é uma parte assim bastante importante na votação da reforma tributária lá no Senado Federal, ele disse o seguinte aqui, né? Então ele afirmou que, de fato, é bem provável, até possível, que o Senado Federal acabe votando essa reforma tributária apenas no ano que vem, né? Sendo que o documento deve ser apresentado já nessa próxima semana, entre terça e quarta-feira, lá pelo relator, pelo Eduardo Braga, lá do MDB do Amazonas. O grande problema dessa questão é o seguinte, tem aí uma grande, conforme o pessoal da Veja traz aqui, né, uma profusão de emendas e de pedidos de audiência de setores empresariais, tanto no governo quanto diretamente nos gabinetes dos senadores, pedindo mais tempo para que ninguém saia perdendo nessa história, né? Então aí, é uma situação complexa, né, em que todos os setores têm bons argumentos para pedir os seus benefícios, só que não dá para abrir para todo mundo, porque senão a reforma vai acabar muito descaracterizada daquilo que ela originalmente se propôs a ser. Então alguém vai ter que ficar de fora, né? Alguém terá que pagar, porque não há almoço grátis, você sabe muito bem disso aí. Ou seja, é bem provável que uma vez que o relatório seja apresentado pelo Eduardo Braga e seja colocado para discussão, um monte de gente queira entrar nessa história. E pode ter certeza que tem senadores defendendo os setores específicos, cada senador já deve ter ali um pessoalzinho para defender na reforma tributária, e aí vai começar uma série de debates e discussões. Setor para ter uma alíquota menor, outro para ter um incentivo fiscal e tudo mais. Quando a coisa aconteceu lá no Congresso Nacional, provavelmente porque a Câmara é muito maior, tem muito mais deputados, ou porque era a primeira parte do projeto ainda e tudo mais, o primeiro local de votação,
É bem possível que o pessoal não tenha feito tanto lobby lá por conta desses fatores. Melhor esperar depois, né? Vamos ver aí o que vai sair da Câmara dos Deputados. Pode ser que eles nem passem o projeto no final das contas e tudo mais. Acabou que a coisa ficou ainda pior, né? O pessoal acendeu um alerta e aí os grupos econômicos de interesse decidiram partir para o ataque lá no Senado Federal, né? Então aí, de fato, conforme o pessoal coloca aqui, muita briga ainda há de rolar no Senado, e aí vem a questão do recesso, muito em breve, né, daqui a, sei lá, um mês e meio praticamente o pessoal começa a entrar de recesso. Se eles estiverem discutindo a reforma tributária ainda, o ano vai acabar, eles não vão conseguir votar e a coisa vai ficar para o ano que vem, né? Então isso aí realmente é uma possibilidade que eu vejo como sendo muito grande. Para o governo Lula, isso seria um terror, porque ele precisa dessa reforma aprovada ainda este ano para que as coisas que ele depende, das quais ele depende para o aumento de suas receitas, estejam de fato aí presentes no orçamento do próximo ano, já tendo efeitos, já tendo aí um resultado efetivo para o próximo ano. Então o governo Lula quer porque quer que a coisa seja aprovada e entre em vigor o quanto antes para que 2024 já tenha esse impacto de um aumento nas arrecadações que estão previstas aí lá no orçamento apresentado, inclusive pelo governo para o Congresso Nacional, para ser votado, apreciado lá no Congresso e tudo mais. Agora, para o povo brasileiro, é bom que haja atraso na votação da reforma tributária? Não tenha dúvidas disso. Quanto mais demorar, melhor, né? E aí, só da gente ganhar esse tempinho aqui já dá um alívio, já dá um respiro para todos nós. É claro que em 2024 eles podem chegar já com a maior parte das questões pacificadas e a votação seja muito rápida logo no começo do ano. O melhor cenário é que a coisa continuasse enrolada lá no Senado, com debates exaustivos, discussões e tudo mais, até chegar mais perto da época eleitoral, das campanhas eleitorais aí para prefeito e vereador, porque muitos dos parlamentares se envolvem com isso e eles acabariam deixando a coisa para lá, né? Não acho que chegue tão longe, infelizmente, porque estaríamos falando aí do segundo semestre já de 2024, um ano de tramitação praticamente da reforma tributária. Então, a coisa não vai tão longe assim, infelizmente não vamos conseguir postergar isso muito. Por que infelizmente? Porque reformas tributárias não vêm para ajudar a população, para nos fazer pagar menos impostos, para a economia ficar mais livre, menos burocrática, menos travada pelo aparato estatal. Não, reformas tributárias vêm para botar mais dinheiro na mão do governo e apenas isso. Existe um caráter de simplificação nessa reforma? Existe, de certa maneira, né? Porque tem o tal do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, mas eles conseguiram quebrar a coisa em dois, né? Em duas partes, né? Ou seja, originalmente seria um único imposto, agora já são dois impostos, um federal e um estadual e municipal. Então a coisa já começou a ter uma burocratização, uma complicação que é típica do Brasil, diga-se de passagem, mas já tem um monte de armadilhas, de pegadinhas nessa história que no final das contas vão redundar em mais impostos para todo mundo. É por isso que o pessoal dos setores econômicos, todos eles já estão aí arrancando os cabelos com medo do que pode acontecer, porque todo mundo vai sair perdendo nessa história, não se trata apenas da simplificação. A simplificação é o chamariz, né? É aquela coisa que vai atrair o isentão, o pessoal do MBL que defende essa reforma, João Amoedo, essa turma aí, é o que vai atrair esse pessoal, porque de fato é algo interessante, né? Fazer uma questão tributária, uma gestão tributária no Brasil menos complexa. Pode ser até que isso aconteça, mas o fato é que nós teremos uma carga tributária maior, porque esse é o real objetivo por trás dessa história. Então muita gente sim vai debater o tema no Senado, mas lá no final a coisa vai ser aprovada, não tem para onde correr, infelizmente, né? O máximo que a gente consegue é ganhar tempo. Agora, pode ser que sim, setores econômicos específicos, os industriais, o pessoal do agro, sei lá, setores que têm mais força, que têm a capacidade de lobby maior, consigam sair nessa história beneficiados com algum tipo de subsídio, algum tipo de isenção ou coisas do tipo.
Quem não vai ter benefício nenhum nessa história somos nós, os pagadores de impostos, porque realmente ninguém está lá para defender os nossos interesses. Nós somos apenas os pagadores dessa conta aí, como independente de como ela for no final, né? O que for decidido, nós teremos que arcar com isso no final das contas. Então, o quanto mais isso aí demorar, melhor para nós, porque o assalto no nosso bolso vai demorar para acontecer. Infelizmente, ele vai acontecer em algum momento, sim. A coisa vai ficar pior do que ela já é atualmente, já é um caos tributário no Brasil, muito complicado e muito imposto que a gente paga, mas a coisa só vai piorar porque é isso que o governo Lula quer. Alguém consegue imaginar um governo Lula propondo uma reforma tributária que vai reduzir impostos? É óbvio que não. Se ele propôs é para arrecadar, né? Roubar mais dinheiro da população. Ah, mas e o Congresso está embarcando nisso por quê? Porque eles querem mais dinheiro também. Pode ter certeza que o Congresso Nacional vai sair com um orçamento aí, com a possibilidade de um orçamento maior por conta dessa reforma tributária. Todos eles votam em favor disso. Direita ou esquerda não faz a menor diferença. O fato é que todos eles são Estado, todos eles são governo, todos eles querem roubar mais o nosso dinheiro, porque é para isso, no final das contas, que existe o Estado, né? E aí, 9 de novembro, como diz aqui o Eduardo Braga, ou só 2024, como o cara aqui da Comissão de Assuntos Econômicos afirma? Vamos ver, torço sempre para que a coisa demore mais. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.